Oi gente, tudo bem? Então eu já tava indo me arrumar pra tomar banho. Vocês sabem que esse cantinho aqui é quando eu tenho inspirações, né? E eu já tava indo me arrumar pra tomar banho, mas eu tive que parar e gravar esse vídeo porque tava vindo esse conteúdo, né, pra mim. E eu pensei, não, eu preciso gravar agora, eu preciso falar sobre isso. Que é justamente sobre dinheiro, né, e cobrar pela espiritualidade ou cobrar pela mediunidade. Se isso é certo, se isso é errado, como que eu vejo, né, essa troca. Quem já me acompanha, já conhece mais ou menos aqui o canal e me conhece, já deve imaginar a minha opinião, porque eu tenho um curso de mediunidade, né, então existe uma troca energética e uma troca de dinheiro nesse sentido, que faz muito sentido, mas quem não me conhece, quem não tem, enfim, não me conhece mesmo, não sabe direito como que é a minha visão. E eu achei muito importante esclarecer isso, né? Até para quem às vezes já me conhece e tem uma visão diferente, às vezes pode até julgar ou enxergar de uma outra forma que não é de nenhuma forma o jeito que eu vejo a vida e que eu lido com a vida. Então eu resolvi voltar para quando eu tinha uma visão contrária da que eu tenho hoje, que era justamente quando eu comecei no despertar. Né? Quando eu comecei a despertar, eu pedi demissão, né, como eu já comentei. Então, quando você pede demissão, você recebe ali um valor e é esse o valor. Você tem que fazer mais dinheiro, né? Não tem como. E aí eu lembro de eu ter falado pra minha mãe assim: "Ah, mãe, eu decidi que eu não preciso de dinheiro pra viver. Eu sou espiritualizada, eu consigo viver com muito pouco, então eu não preciso de nada, né?" E eu falava, e eu lembro que a minha mãe me olhou assim nesse dia, tipo, meu Deus, o que eu faço com essa menina? E eu realmente acreditava nisso, eu realmente acreditava que eu não precisava de dinheiro, que dinheiro era uma coisa desnecessária e que era o oposto da espiritualidade. Então eu fiquei por um tempo com esse pensamento. Só que o que esse pensamento me trazia, né? As consequências que eu tinha através desse pensamento. Primeiro, quando eu via a minha conta, eu cheguei num ponto que eu via a minha conta ali, 0,00, não tinha dinheiro. Quando eu levantei de manhã que eu vi minha conta, eu abri lá a minha conta, né, no celular pra ver, e eu vi isso, eu não consegui levantar da cama. Eu fiquei num estado depressivo, muito triste, e eu não consegui levantar da cama. Eu só chorava, me sentia frustrada e triste, sendo que na minha cabeça, a minha crença falava: ah, mas você tá certa, você tem que... dinheiro não é luz, né? Você não precisa de dinheiro. Só que o meu coração falava: você precisa sim, né? Dinheiro, quando eu não tinha, eu ficava triste, eu ficava mal. Então era um confronto de ideias, confronto de tudo, né, do que eu acreditava. E foi muito duro por um tempo, assim, porque sem dinheiro, gente, vamos ser racional aqui agora, né? Vamos racionalizar. Sem dinheiro, você não consegue fazer as coisas simples do dia a dia. Tem uma coisa que eu sempre falo pro Danilo. Eu falo assim: o dinheiro, ele não traz felicidade. De fato, não traz. A gente vê aí tanta gente rica e triste, né? Ou tanta gente rica de dinheiro e pobre de todas as outras coisas. Então, de fato, o dinheiro, ele não traz felicidade. Mas o dinheiro traz tranquilidade. E o dinheiro, ele é uma ferramenta que é uma ferramenta que vem para servir o propósito dele, né? Muitas vezes ele acelera os processos. Então, quantos projetos maravilhosos você tem e que você não consegue implementar, você não consegue trazer para o mundo porque falta material, né? Falta o dinheiro ou falta alguém te auxiliar materialmente também, né? Então, quantas coisas o dinheiro não pode acelerar, né, na nossa vida. Então, de fato, faz falta, né, quando a gente quer fazer coisas e a gente quer realizar. Então, quando eu percebi que aquele pensamento que eu tava tendo, né, de que dinheiro não era bom, de que pessoas espiritualizadas não precisam de dinheiro, que como eu tava despertando, eu não precisava disso, que eu era maior do que isso, aquele pensamento me gerava um sofrimento, porque não era a realidade, né? Eu precisava daquilo, eu precisava de dinheiro para sobreviver, eu precisava de dinheiro para realizar os meus sonhos, os meus desejos e os meus projetos também, né? Então eu fui percebendo que existia ali uma certa incongruência. Foi quando, em 2000 e
17 mais ou menos, que eu tava assim afundada na depressão, e grande parte da depressão era por conta do meu financeiro, e não só do financeiro, assim, porque eu poderia voltar pro meu antigo emprego. Eu saí de lá com as portas super abertas, eu sou amiga do pessoal, do meu antigo chefe, de todo mundo até hoje. Mas eu não queria dessa forma, né? Eu não queria ter o meu dinheiro dessa forma, ao mesmo tempo que eu queria ter o dinheiro. Então foi um processo muito complicado, assim, e aí eu me afundei em depressão, né? Aí em 2017 eu decidi que existiam informações sobre o dinheiro que eu não estava tendo acesso, né? Eu tinha muitas crenças em relação ao dinheiro, eu tinha muito preconceito em relação ao dinheiro, que eu precisava me desconstruir para que eu pudesse expandir mesmo e pudesse ter acesso ao que eu realmente queria, ao dinheiro vindo do meu propósito, né? Que é um dinheiro que vem muito abençoado, é uma coisa que vem realmente de uma forma que você tá feliz fazendo o que você tá fazendo, a pessoa que tá recebendo está feliz te entregando um valor para isso, e o dinheiro vem dessa forma. Então eu queria assim. E aí foi quando eu me aprofundei no tema de dinheiro, eu comecei a estudar o dinheiro, eu comecei a estudar, existem livros, né? O Segredo da Mente Milionária, que eu leio até hoje, tem o Pense e Enriqueça também, que eu amo também. Eu lia assim, levantava de manhã, fazia a minha meditação e lia, né? E vira e mexe, quando eu tô com crenças assim em relação ao dinheiro, eu volto, eu releio, eu tento me lembrar daquilo, né? Porque eu precisava aprender o que era dinheiro, né? E nesses livros eles falam muito sobre como a gente tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, quem tem dinheiro vai pro inferno, quem tem dinheiro é ruim, dinheiro não traz felicidade, então eu não quero dinheiro, né? E tem até, como eu falei, o Bob Proctor, ele fala, gente, o dinheiro nunca prometeu felicidade pra ninguém, né? Mas com certeza uma pessoa feliz e com dinheiro é muito melhor, né? Então, você vai começando a desconstruir esses pensamentos que você criou durante toda a sua vida, né? E aí eu tenho até também, antes, por exemplo, eu via uma pessoa muito rica, ou que tinha dinheiro, enfim, tava bem, e eu tentava achar um defeito naquela pessoa. Então, olha que ridícula, que mesquinha, e eu vejo que algumas pessoas agem assim comigo também. Não que eu seja rica, mas agem assim quando me veem vendendo curso, tudo mais. Então, as pessoas, elas vêm até mim e agem assim como eu agia também, né? De querer diminuir uma pessoa porque ela tem dinheiro, porque ela tá bem, ou porque ela tem alguma coisa que você gostaria, né? Então eu via ali, eu passava pelos bairros de pessoas ricas e eu pensava, olha, deve ser tudo corrupto, deve ser tudo político corrupto, pessoas ruins. E aí hoje em dia eu já mudei esse hábito. Então eu passo numa rua com pessoas ricas, eu fico olhando, aquela casa ali seria uma casa boa pra eu morar, eu gostaria de morar nessa casa. Qual dessas casas aqui seria uma casa que eu gostaria de estar, né? Então que Deus abençoe essas pessoas que estão nessas casas, né? E que não estão também, enfim. Mas você começa a mudar a sua visão em relação ao dinheiro, e você começa a ver quantas crenças limitantes existiam em relação ao dinheiro. E aí vamos entrar no assunto, né? Espiritualidade, cobrar, enfim. Então existem algumas razões para eu querer cobrar, né? Pelo meu curso, por exemplo. Primeira razão, esse trabalho que eu faço, né, do desenvolvimento mediúnico, despertar da mediunidade, quem for aluno pode até escrever aqui. É uma dedicação gigantesca, né? Porque existe a gravação das aulas, a criação das aulas, existem, a própria vida manda situações para que eu possa passar, vivenciar e trazer para as aulas. Existe também todo o trabalho, o background, né? Então tudo que você tem que gerenciar, eu tenho pessoas que trabalham comigo para poder trazer o melhor trabalho possível para, né, os meus alunos, e não só para os meus alunos, para as outras pessoas. Então existe todo um trabalho por detrás, né? O que é natural. Toda a empresa, tudo, até uma escola, um curso de marketing, um curso até de tricô. Se uma pessoa vai ensinar tricô, ela precisa de uma estrutura para poder fazer isso funcionar. Ou no mínimo, ela precisa poder trabalhar o 100% do tempo dela com isso, para que ela possa, né, ter tempo, senão ela teria que arrumar um emprego fora, e aí ela não teria tempo para se dedicar ao curso.
Então é exatamente isso que acontece comigo nesse caso, né? Então eu preciso ter uma estrutura para que eu possa sempre oferecer o melhor e eu possa sempre ter tempo para me dedicar. Então existe um trabalho em cima disso. E o segundo motivo, que na minha opinião é o mais importante, por exemplo, tem muitos conteúdos aqui que eu ofereço gratuitos. Eu não sei de cor quantos vídeos eu tenho gravados aqui, mas pelo menos 100 vídeos eu tenho aqui no canal, onde eu passo informações sobre espiritualidade, sobre mediunidade, onde eu ensino, tudo gratuito, né, para quem quiser assistir. Fora as lives que eu faço, fora os atendimentos que eu faço para pessoas que nem são minhas alunas, mas que me mandam uma pergunta lá no Instagram, né, às vezes estão passando por uma questão angustiante e eu ajudo de alguma forma. Então, tudo isso tá gratuito, tá disponível. Quantas vezes você parou num vídeo meu, vamos colocar aí, pelo menos 2 vezes, para pegar um caderno e anotar e exercitar e praticar? Quantas vezes você fez isso? Eu arriscaria dizer que nenhuma, né? Você deve passar aqui pelo meu vídeo, assistir, e aí deu 2 minutos você esqueceu, ou de repente você lembrou de alguma coisa que eu falei, ou algum vídeo te deu um estalo, mas aí você também não anotou, não praticou o que eu falei, né? Ou praticou um vídeo só, no outro não. Então você não se comprometeu com o conteúdo. Por mais que eu tenha tantos conteúdos de tantos anos que eu gravo, totalmente gratuitos, e que eu vou continuar gravando, porque esse é o propósito da minha vida. Se você for perguntar para os alunos as transformações que eles tiveram na vida deles, eu tive aluna que falou que depois que começou o curso, 1 semana, 2 semanas depois, não teve mais crise de ansiedade. Óbvio que tirando, né? Eu sempre falo, tem que ter responsabilidade. Se tá tomando remédio, não para de tomar remédio. Eu tenho alunos que tiveram esse tipo de resultado. E por que que eles tiveram esse tipo de resultado? Porque eles se comprometeram, eles investiram tempo e dinheiro, né? Quando você investe dinheiro, você fala, eu preciso fazer esse curso, eu preciso fazer valer o meu dinheiro, eu estou comprometido com isso. Isso é natural, não é algo que hoje você vai falar, não, então só porque ela falou isso, agora eu vou me comprometer nos vídeos. É diferente, você vai sentir, começa a reparar a partir de agora, é diferente. Quando você se compromete de fato, é outra coisa. E aí a transformação na sua vida vai ser muito maior. E eu fui perceber isso só depois, né? Quando eu naturalizei a crença do dinheiro dentro de mim. Como eu falo de mediunidade, né? Muitas pessoas vêm falar comigo, até espíritas kardecistas, né? Vêm falar, ai, fora da caridade não há salvação, né? Gente, eu cresci no kardecismo. Eu cresci ouvindo isso. Só que no meu despertar, eu desconstruí esses pensamentos. Inclusive, um dos grandes gatilhos de desequilíbrio mediúnico é esse pensamento, né? Porque a pessoa, ela quer fazer a caridade pro outro, ela quer se doar pro outro, né? Ou ela interpreta, por exemplo, no espiritismo existe uma interpretação bem errada daquela máxima, né, de Jesus Cristo, que ele fala assim, ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então você tem que se doar pro próximo, você tem que fazer tudo pro próximo, tudo de graça, tem que doar o seu tempo, tudo pro próximo, né? Só que nessa frase de Jesus, como a ti mesmo. Então, antes de você amar o outro, você tem que se amar no mesmo nível, você tem que se doar no mesmo nível, você tem que ser pra você o que você quer ser pro próximo. Então, existem incongruências que eu fui percebendo durante o meu despertar. E aí, enquanto eu não me desfazia dessas crenças, enquanto eu não me desconstruía, eu continuava sendo infeliz, não conseguindo trazer o meu propósito da forma mais plena possível, porque eu tinha crenças, eu achava que eu tinha que me doar, que eu tinha que fazer caridade inescrupulosamente, mesmo esquecendo de mim mesma, né? Porque, óbvio, eu faço caridade, eu tô aqui, eu faço conteúdo gratuito, é isso que eu falei, atendo todo mundo, não só vocês que estão aqui nos vídeos, as pessoas ao meu redor, né? Sempre que eu percebo uma brecha ali pra dar uma ajuda, eu sempre tô ali dando uma palavra amiga, né? Auxiliando de alguma forma, dando uma paz, uma tranquilidade. O auxílio material também, que pra mim, o auxílio material é o de menos. O que as pessoas estão mais carentes hoje em dia é do auxílio
espiritual, do auxílio mental, as pessoas não olham para a mente delas, as pessoas não olham para a saúde mental. E como eu tenho esse conhecimento, eu sou psicanalista espiritual, sou médium desenvolvida, né, o que me ajuda muito, estudo muito sobre isso, tô despertando, sou desperta espiritualmente, eu acho que o despertar é para sempre, né, mas já tô mais desperta espiritualmente, então esse tipo de ajuda que eu posso dar pro próximo, nunca vou negar. Só que antes eu não vou negar a mim mesma, né? Eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar pra mim, eu preciso ter esse equilíbrio. No mesmo nível que eu recebo, eu dou, né? Mesmo que às vezes eu dê um pouquinho mais, não tem problema. O universo é uma lei natural do universo. O mesmo tanto que você dá, você recebe. Se você não tá querendo receber, se você acha que é só caridade, você só tem que dar, você está em desequilíbrio e você vai entrar em sofrimento. Da mesma forma que se você acha que é só receber, né, você só quer receber tudo de todo mundo, não quer oferecer nada, você entrou em um desequilíbrio. Então a gente precisa ter o equilíbrio entre o dar e o receber, né? E aí, enfim, com todas essas motivações, com tudo isso que eu falei, eu realmente acredito que espiritualidade e dinheiro devem andar sim juntos, né? Como qualquer outro tipo de trabalho, né? E se a gente ficar com essa ideia de que não, espiritualidade não tem que cobrar, espiritualidade tem que ser tudo de graça, gente, não vai ter ninguém fazendo tudo que poderia, oferecendo todo o potencial que poderia pro próximo, se a pessoa não estiver cobrando, porque ela vai precisar arrumar um emprego, a pessoa precisa sobreviver. Assim como no centro espiritualista, não sei se você sabe, mas eles precisam de certas formas para sobreviver, para se manterem abertos. Ou então eles recebem doações, ou eles cobram dos próprios médiuns, né, uma taxa mensal, né, para poder se manter, para poder ter a manutenção do lugar, senão não ia ter nem luz, né? Da onde você acha que vem a luz do centro para você poder ir lá, né? Então existem, o dinheiro ele é necessário e nós precisamos incorporar o dinheiro na nossa realidade de uma forma equilibrada e de uma forma sem crenças limitantes, para que isso possa fluir na nossa vida da melhor forma possível, nem colocando um peso maior do que ele precisa, nem tirando o valor dele, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, pra mim, é algo muito natural, eu sou super tranquila em relação a isso. Eu acho que cobrar pro meu curso, às vezes eu vejo assim algumas pessoas comentando, pessoas que nem assistem meus vídeos, nem me conhecem, eu já ouvi comentário tipo, lá, mais uma charlatã falando de querendo vender espiritualidade, mediunidade não se vende, você vai perder isso. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos expandir a consciência, vamos nos expandir. Através do despertar, tudo fica mais fácil de compreender. E a gente vê que o dinheiro é uma ferramenta, assim como tantas outras ferramentas, né? Então a gente precisa aprender a lidar com ele, assim como a gente quer aprender a lidar com os espíritos, né? Precisa ter um equilíbrio entre o trazer da espiritualidade e o materializar aqui no plano físico, né? E enquanto a gente não equilibrar isso, a gente não vai ter paz e a gente não vai conseguir exercer o nosso papel da melhor forma possível, tá? Então eu senti muita vontade de gravar esse vídeo e de esclarecer isso de uma vez por todas, qual é a minha opinião em relação a isso. Espero muito que você tenha entendido o meu ponto de vista e comenta aqui embaixo o que você acha em relação a isso, se você tinha uma ideia diferente da minha, se você tem uma ideia diferente da minha, ou se você pensa igual a mim também, se você também está se construindo nesse sentido. Eu quero saber e eu quero trocar um papo aqui com vocês. Eu acho que é um assunto que a gente precisa muito falar ainda, né? Ainda existem muitas crenças limitantes que precisam ser desconstruídas para que a gente tenha uma vida mais plena e mais abundante também, porque não, né? A gente merece, você é merecedor de toda a prosperidade que você puder ter, de acordo com o que você dá, você receber, nada mais do que isso, tá bom? Gratidão, te vejo nos próximos vídeos, já se inscreve aqui, compartilha com quem precisa assistir esse vídeo, um beijo e tchau!